Ah, mas crente tem que votar no Cabo Daciolo. Ah, mas o Bolsonaro mata pessoas. Crente vota em Bolsonaro. Fala galera, beleza? Aqui é Maico mais uma vez e hoje eu quero falar sobre eleição. Nós estamos chegando aí na semana decisiva das eleições, pelo menos no primeiro turno. E a grande pergunta que as pessoas fazem é: crente vota em quem? É muito interessante essa pergunta, porque parece que o cristão ele é uma classe à parte de eleitor. E a grande verdade é que nós também temos que aprender a votar. E isso foi causado por nós cristãos, porque não sabemos como votar. É muito importante, nós que somos da família de Deus, que cremos em Jesus como Cristo, como Senhor e Salvador, temos também de exercer a cidadania. Quando Jesus na passagem diz: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, Jesus está nos ensinando uma lição de cidadania. Ele está dizendo para nós que nós devemos cumprir o nosso papel como cidadão, pagar os impostos que devemos pagar, cumprir todas as ordenanças e as leis propostas pelos governantes e, além disso, cumprir o nosso papel espiritual, que é orar pela nossa nação, orar pelos nossos representantes. E aí a grande pergunta é: em quem nós temos que votar? O cristão vota em quem? Bom, de cara, a minha opinião é que cristão não é obrigado a votar em cristão. Isso é um papo que, para mim, não existe. Eu não acredito muito nessa história de que o cristão ele é obrigado a votar em quem é evangélico. Afinal, se fosse assim, evangélico vota em evangélico, católico vota em católico, espírita vota em espírita, e aí a gente não teria uma sociedade e uma comunidade justa. A verdade, cada um puxaria para o seu lado da religião, e cada religião teria a sua prioridade. E apesar de nós que somos cristãos, acreditamos que Jesus é a única solução, Ele é o único caminho, não é dessa forma que Deus quer que nós hajamos. Bom, e a primeira questão é justamente essa: cristão vota em quem? A resposta é muito simples: cristão vota em quem ele quiser. Você é livre para votar, você que é evangélico ou católico, né? Você é livre para votar em quem você quiser. Você tem o seu direito como cidadão de exercer, você não é obrigado a votar em alguém, quer seja lá o Cabo Daciolo, que é um evangélico fervoroso, quer seja o Imael, que é um católico também fervoroso. Não, você pode votar em quem você quiser. Você tem o direito de exercer sua cidadania votando em quem você achar que é o mais adequado, né? Que é o mais qualificado para governar o Brasil. Até porque não é porque o cara se intitula evangélico, ou católico, ou espírita, ou qualquer outra religião, e que ele use isso como uma bandeira, que ele de fato é alguém que represente a comunidade cristã. Sabemos que há muitos cristãos aí, que são... O Eduardo Cunha, por exemplo, ele estava numa rádio evangélica todos os dias, e está preso, né? Então não é porque o cara ele se intitula cristão, e principalmente quando o cara levanta uma bandeira muito a respeito de uma certa religião, na verdade ele está se apoiando dentro daquilo ali para ganhar o voto daquele público. E aí vem a segunda coisa, né? Deus não está nisso. A verdade, Deus ele não está se intrometendo muito nessa coisa de eleição. E eu digo isso, é uma opinião minha, é óbvio, não está na palavra de Deus, não está na Bíblia, em nenhum outro livro. Mas a minha opinião é que Deus não se intromete em certas coisas, principalmente em escolhas que o homem tem que fazer. Se a gente for em Gênesis, nós vamos ver que Deus escolheu uma mulher para o homem. Deus ele fez a mulher, preparou a mulher, talvez fosse a mulher perfeita, com todos os atributos perfeitos. Mas no dia da queda, Adão virou para Deus e disse: olha Deus, foi a mulher que tu me deste que causou todo esse problema. Eu acredito que naquele momento, Deus decidiu: eu não vou mais me intrometer nisso. O homem ele pode me perguntar qual a minha opinião e qual a direção que eu tenho, mas eu não me intrometo nas escolhas que o homem deve fazer. Então, cara, se você quiser votar em alguém, você tem todo o direito de orar a Deus e pedir a Deus um direcionamento. Mas Deus, de certa forma, não está tão intrometido nessa história. Eu creio dessa forma. Na verdade, o desejo de Deus é que Ele seja o nosso governante.
O desejo do Senhor é que Deus tome conta dessa nação. Por isso o povo de Israel lá atrás, quando tinha que escolher um rei, Deus falou: não quero um rei, eu sou o rei de vocês, eu sou a herança de vocês, eu sou a porção de vocês, gente. E o povo falou: não, mas a gente quer um rei, a gente quer alguém para governar por nós. E aí escolheram Saul e já viu o problema. Agora imagina se Deus tivesse indicado Saul para aquele cargo, né? O povo ia se revoltar contra Deus. Por isso Deus sabe que seja qual for o presidente que for assumir, ele é humano, ele vai errar em algum momento. Por isso ele não vai escolher ninguém, mas ele pode te orientar numa decisão no mais próximo que pode ser. E aí vem uma terceira opinião que para mim acho que é a mais importante. Seja inteligente, você que é cristão, pense, estude. Houve um tempo, e não muito longe, quando eu me converti, há mais ou menos uns 15 anos atrás, e não é tanto tempo assim, não sou tão velho, mas há 15 anos atrás, o crente era dito como burro, o cristão em si, né? O católico nem tanto, porque os católicos já têm essa cultura de estudar, mas o evangélico em especial era tido como alguém que não estudava. Em algumas igrejas pregava-se que a letra mata e de que o estudo te afastaria de Deus. Bom, eu sou formado em biologia na graduação e tenho mestrado em biologia animal pela Rural, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E isso não me afastou de Deus, muito pelo contrário. O ensino da biologia só me aproximou ainda mais do Senhor. A mesma coisa na política. Quantos evangélicos não se preocupam em se politizar, em saber as propostas de um candidato, o que o outro está falando? Gente, não adianta ser cristão e dizer que vai votar no Bolsonaro só porque não quer votar no PT. Ou então porque vai votar no PT porque não vai votar no Bolsonaro. Essa história do ele sim, ele não é muito vazio. Ah, ele não, por que ele não? Ah, porque ele é homofóbico, porque ele é racista. Mas e a proposta dentro disso? Ah, ele sim. Por quê? Porque ele é do exército, porque ele vai pegar os bandidos. Tá, mas e as propostas econômicas, sociais, para a saúde, para a educação? Muitos não sabem isso, não procuram saber, não querem saber. Só querem saber que o Bolsonaro defende a família, o PT defende o Bolsa Família, o candidato tal, o Daciolo dá glória a Deus, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Isso não quer dizer nada. Você que é cristão, você que está vendo esse vídeo, se politize, procure saber o que é partidos de direita, partidos de esquerda, centro, quais são as políticas de cada candidato, para que você então possa votar com consciência. O cristão precisa saber votar. E por último, procure um candidato que esteja mais próximo dos princípios de Deus. Aqui em cima no card, no primeiro vídeo, eu falei sobre os princípios. É possível ser feliz fora dos princípios de Deus? A resposta é não, é impossível a gente ser feliz sem que os princípios do Senhor estejam estabelecidos sobre nós. É impossível uma nação ser feliz se Deus não for o comandante dessa nação. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E qual candidato que vai se aproximar mais disso? Dentro dos princípios de Deus, dentro dos princípios morais do Senhor. Eu acredito que quando a gente escolhe dessa forma, a gente está optando pelo Senhor Deus, né? Quando a gente releva e olha diante da luz da palavra de Deus, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então quando nós olhamos a palavra de Deus e conseguimos enxergar ali princípios, e quando a gente escolhe um candidato que esteja o mais próximo possível desses princípios, talvez essa seja a melhor escolha para a sua vida. Então domingo agora, e também para o segundo turno, fica aí a dica. Cristão vota em quem? Em quem ele quiser, desde que esteja dentro dos princípios da palavra de Deus. Beleza, galera? Um abraço a todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal se você não é inscrito. Curte esse vídeo, compartilha para quem você quiser compartilhar. É muito importante a sua ajuda e a nossa força. E o Brasil é do Senhor. Valeu!